Amém? Mateus capítulo 5, dos versos 10 ao 12. Gostaria de convidar os irmãos a acompanhar a leitura. Assim diz a palavra de Deus, ouça com fé. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Cerca de uns 13 anos atrás, eu imagino que seja isso, foi logo no início da minha conversão, eu me deparei com um vídeo de um sermão de um pastor chamado John Piper. Não sei se os irmãos conhecem o John Piper, mas eu me deparei com um vídeo dele que se chama Você Irá Sofrer. Eu não sei se você já viu esse vídeo, mas eu lembro até hoje, irmãos, as sensações que eu tive quando eu escutei aquele sermão do bom velhinho. Para mim ele é o bom velhinho. Minha vida virou de cabeça para baixo. Era um jovem recém-convertido, ouvindo coisas extremamente assustadoras, por um lado, a respeito da vida cristã, e de outro lado, sendo realmente dinamizado. Naquele dia, quando eu vi aquele sermão, eu entendi que eu gastaria minha vida servindo o Senhor e a sua igreja. John Piper começa aquele sermão de uma maneira muito peculiar, e eu vou repetir o seu feito. Eu não vou copiar o sermão deles, tá, irmãos? Só para deixar claro. Os irmãos podem ir lá ver depois na internet, deve estar lá. Mas eu vou fazer exatamente o que ele fez quando ele introduziu aquele sermão. Eu gostaria que os irmãos ouvissem. Ele fez uma leitura de vários textos das Escrituras que falam a respeito daquilo que Jesus espera de nós. E é exatamente isso que eu vou fazer agora também, para que nós tenhamos um sentimento correto diante da mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém, irmãos? Mateus 16, 24 e 25, lemos. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Mateus 10, 21 e 22 lemos: o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram um dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da casa. Mateus 24, 9. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. João 16, 1 e 2. Fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando um culto a Deus. João 15, 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. 2 Timóteo 3, 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 1 Pedro 4, verso 12 e 13, lemos: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Filipenses 1, 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo,
e não somente de crer nele. Atos 5, versos 41 e 42. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Vocês conseguem perceber o que é que tem em comum nesses textos, irmãos? Todos eles falam a respeito de uma realidade que nós não gostamos de encarar. Nós vamos sofrer por causa do Evangelho. Irmãos, nós vamos sofrer por causa do nome de Cristo. Em um momento ou em outro na nossa caminhada cristã, pode ser que agora, daqui a alguns dias, ou no final da nossa vida, em algum momento, nós vamos sofrer por causa do Evangelho. Mas tá bom, Emanuel, você não vai falar de felicidade segundo Jesus. Por que tanto sofrimento? Porque a última das bem-aventuranças pronunciadas pelo nosso Senhor aponta para a grande e paradoxal felicidade que só os perseguidos por causa da justiça podem provar. É uma felicidade que não estaria na nossa lista de prioridades de felicidade. É a felicidade dos perseguidos, e nós veremos que Jesus faz isso, em primeiro lugar, mostrando quem são estes perseguidos bem-aventurados. É isso que nós vemos no verso 10, volte os olhos para o texto sagrado. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja, a perseguição que Jesus faz referência aqui não é de qualquer espécie, não é qualquer tipo de perseguição. É uma perseguição muito específica. Não é uma perseguição que é resultado de causas meramente humanas, de causas meramente transitórias. Porque você se envolveu em alguma causa social, racial, ou até mesmo por causa de militância política. Absolutamente não. É uma perseguição por causa da justiça, é isso que ele diz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Veja, irmãos, a questão é muito simples. Nós vivemos em um mundo que é hostil a Deus e a sua lei. A correnteza em que esse mundo está sendo levada é completamente contrária à correnteza em que o povo de Deus está navegando. O nosso mundo naturalmente ama o pecado e abomina qualquer condenação contra as suas paixões, qualquer condenação contra os seus descaminhos. Os homens estão naturalmente cegos em suas paixões desenfreadas por dinheiro, por fama, por sexo, pelos seus próprios prazeres, e por isso eles estão entregues a uma maneira deplorável de viver, uma maneira vazia de viver. Você não precisa ir muito longe para perceber isso, irmãos. Ontem eu fui comer uma maravilhosa pizza de banana suprema, e na fila a gente mal conseguia conversar, por causa de uma porcaria, de uma música, que eu não posso nem reproduzir aqui sem soar imoral. Os homens estão perdidos. É impossível aos homens que estão distantes de um relacionamento salvífico com Cristo apreciarem homens que vivem em santidade. É impossível, impossível. Como bem disse Charles Spurgeon, o grande pregador, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: a única homenagem que a maldade pode prestar à justiça é persegui-la. É a única homenagem que os homens maus podem prestar a homens piedosos em Cristo, a perseguição. E é exatamente isso que a cultura tem produzido ao longo das eras, desde o início da era cristã, irmãos. Um exemplo claro disso, mais próximo de nós, que é entranhado em nossa cultura, foi proferido e propagado por um homem chamado Friedrich Nietzsche. Vocês já devem ter ouvido falar dele.
Tem um livro do Nietzsche que é O Anticristo. Vocês já devem ter ouvido a respeito desse livro. Nele, Nietzsche trata de definir como bom tudo o que eleva o sentimento de poder. Então, para ele, tudo que te faz sentir poderoso, independente se você esmaga as pessoas para isso, é virtuoso. De outro lado, porém, ele define como mal tudo que pareça fraqueza. Agora veja, irmãos, a conclusão natural do pensamento de Nietzsche não é difícil de ser entendida por nós. Ele chega à seguinte conclusão em seu livro, e aqui eu vou citar literalmente as palavras desse homem, abre aspas: nada em nossa modernidade doentia é mais doentio do que a piedade cristã, fecha aspas. É assim que homens maus olham para homens que vivem piedosamente segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o caráter dos homens de Deus é um constante protesto contra o pecado e a maldade imperantes nesse mundo. É um constante protesto. E é por essa razão que o mundo os odeia, e como resultado deste ódio, os persegue. Eles não podem suportar a luz brilhando para dissipar as trevas, eles querem distância da luz. Veja, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é extremamente chocante para um judeu do primeiro século. É extremamente chocante. Como assim bem-aventurado alguém que está sendo perseguido? Não é muito diferente de alguns contextos contemporâneos onde Deus só vai de vitória em vitória te levando para a glória, não é? Entre os judeus, a ideia difundida era de que os sofrimentos, a perseguição, eram uma indicação clara do desprazer de Deus. Era uma indicação clara do juízo de Deus. E Jesus aqui anuncia justamente o contrário. Ele está apontando e anunciando a realidade de que existe uma perseguição que é natural e bem-aventurada sobre aqueles que amam a santidade e andam em justiça e retidão de vida. E ele segue e diz no verso 11, veja: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. A coisa fica pior. Jesus torna o discurso mais pessoal. Ele enfatiza mais uma vez que são bem-aventurados estes homens que sofrem estas perseguições. Ele enfatiza isso com ainda mais força. Veja, é a causa de Cristo. É a causa de Cristo, o nome de Cristo, a identificação com Cristo e a vida com Cristo que nos gera perseguições, que vai gerar perseguição para todo crente. É o zelo pelo Evangelho, pelo nome de Jesus nesse mundo mau, que faz com que os filhos de Deus sofram neste mundo todo tipo de provações, de tribulações, de perseguições. Jesus mesmo vai listar alguns tipos de perseguição que são sofridas pelos seus discípulos. Ele diz, verso 11, vocês serão insultados, serão perseguidos. Veja, quando ele usa a palavra perseguido ali, o termo grego ele traz a ideia de um animal que está fugindo de um caçador. Jesus está falando assim: vocês serão caçados, como uma presa, como animais selvagens, como pessoas que devem ser abatidas. Além disso, a perseguição que sofre o povo de Deus também se dá por meio da injúria. Todo tipo de coisa pode ser dita falsamente contra um cristão, irmãos. Todo tipo de coisa. Não ache absurdo quando alguém inventar qualquer coisa a respeito de você ou da sua igreja. Eu sei que ano passado vocês passaram por um momento delicado em relação a isso. É normal, irmãos. É normal. Os crentes do primeiro século foram acusados de canibalismo, porque eles comiam uma tal de ceia, que tinha o corpo e o sangue de alguém. Como assim? Eles são canibais.
Eles foram acusados de imorais e incestuosos, porque homens e mulheres casados se chamavam de irmãos. Eles foram acusados de antipatriotas, porque eles não se dobravam diante do imperador, porque eles só confessavam um único nome: Jesus Cristo, o Senhor. Jesus é o Senhor. Eles foram acusados de ateus, porque eles não recebiam todo aquele panteão de deuses romanos. Eles criam em um único Deus. Além disso, irmãos, o falso testemunho é uma coisa constante, não é estranho para nós. Não é estranho, faz parte da nossa vida. Consegue perceber o que está reservado para nós nesse mundo, meu irmão? Você consegue perceber o que está reservado para a igreja de Jesus, se realmente vivermos de acordo com o evangelho que dizemos acreditar? Perseguição, sofrimento pela causa do evangelho. Sim, devemos valorizar tempos de paz, devemos nos alegrar em tempos de paz, mas irmãos, não será sempre assim. Nós não estamos na Nova Jerusalém, nós estamos num mundo que produz espinhos e ervas daninhas, nós estamos em um mundo que produz dificuldade, especialmente para aqueles que desejam viver piedosamente com Cristo. Nós estamos em um mundo hostil, nós seremos perseguidos. O normal para a igreja de Cristo é a perseguição. O que nós temos que ter em mente é o que é anormal para a igreja de Cristo, é a amizade com o mundo. Isso é anormal para os crentes. O que é normal para o povo de Deus é a amizade com o mundo. Irmãos, um crente apático, um crente mundano jamais será perseguido. Uma igreja apática jamais sofrerá perseguição. Se nós vivemos, pensamos, nos desgastamos e fazemos guerras pelas mesmas coisas que os ímpios fazem, que os inimigos de Deus fazem, nós não devemos esperar que eles nos persigam. Eles não vão fazer isso. Eles estão de mão dadas conosco. Nós precisamos despertar, irmãos, de uma vez por todas, para as realidades eternas que envolvem nossa vida e a vida dos homens à nossa volta. É muito mais do que aquilo que os olhos podem ver. É muito mais. As realidades espirituais envolvidas na realidade visível são muito maiores. Nós devemos lembrar que Cristo é eternamente santo, totalmente justo, completamente suficiente, que para o seu povo Ele é a única e verdadeira fonte de satisfação, e que não há nada, absolutamente nada que esse mundo pervertido possa nos dar, que nós já não tenhamos em Cristo, muito mais plenamente. Quando nossa satisfação está depositada em Cristo, não importa o tamanho dos sofrimentos, não importa a severidade da perseguição, nós estaremos alegres e plenos da mais pura e divina satisfação nas nossas almas. Foi John Peyton, um escocês, se sentiu chamado pelo Senhor para ir às Ilhas Novas Hébridas, na Oceania. Ilhas habitadas por aborígenes canibais. Ele chegou nas ilhas, pouquíssimo tempo depois de desembarcar, teve que lidar com o fato da morte de sua esposa e sua filha. Lá no meio dos canibais, se colocou à frente do túmulo de sua esposa e filha, e chorando, ele fez uma oração: Senhor, eu não te entendo, tu és misterioso demais para mim, mas eu sei que és bom. Essa é a postura que nós devemos ter também quando as coisas saírem do controle, irmãos. Quando nós esperamos palmas, às vezes o que nós vamos receber são pedras. Não pense que por fazermos o bem nós receberemos
salvas de ouro. O mundo nos odeia porque odeia o nosso Senhor. Essa é a realidade. E nós precisamos encarar essa realidade de uma vez por todas. A questão, meus irmãos, é que o mundo não tem motivos para nos fazer oposição, a não ser que nós sejamos totalmente opostos do mundo. Totalmente opostos do mundo. Quando foi a última vez, meu querido irmão, que você foi tomado de indignação santa por causa do pecado no mundo? Quando foi? Conta-se a história de um missionário que estava no Oriente Médio, junto com um outro companheiro missionário, e eles viram uma situação um tanto quanto terrível. Eles viram uma imagem de Jesus sendo rasgada, e um desses missionários se atirou de joelhos no chão e chorando, ele falou: eu não aguento mais. Viver em um lugar onde Jesus não é adorado é um inferno. Foram essas as palavras dele. Irmãos, o mais próximo do inferno que nós chegaremos é aqui. O que está reservado para nós é coroa de glória nos mais altos céus. Sim, receberemos uma pedra branca com um novo nome. Seremos coroados no dia em que o Senhor Jesus vier nos buscar, ou que nós tombarmos nessa terra. Mas aqui, irmãos, aqui é um momento onde nós viveremos as maiores dores e os maiores sofrimentos das nossas vidas. Nunca sozinhos, perplexos, mas não desesperados, sofrendo, mas sempre sustentados pela bondosa mão do nosso Deus. Quando foi a última vez que você se posicionou, por exemplo, irmão, contra a postura pecaminosa de outro irmão? Porque veja, sim, nós devemos nos posicionar contra aqueles que falam contra o nosso Deus, quando temos ambiente para isso. Sim, temos que fazê-lo. Mas e quando aquele que está reproduzindo o comportamento do mundo é um irmão da igreja? Você assume a postura de Caim: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Ou você confronta o pecado e lembra o irmão, como bem disse o Fabinho, que somos todos peregrinos? O que é que te impede de viver para a glória de Deus? É ser rotulado de chato. Lá vem o crente chato, só fala das coisas de Deus. Mas lembre, Efésios diz que nós devemos falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, e assim nós vamos nos encher do Espírito Santo. Colossenses 3,16 diz que é para habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Então por que você fala tão pouco das Escrituras com seus amigos? Por que o fato do Flamengo ter perdido para o São Paulo te toma mais tempo do que a verdade das Escrituras? Eu sei, é uma boa notícia que o Flamengo tenha perdido do São Paulo. Mas, entretanto, todavia, porém, o Evangelho é uma boa notícia muito melhor, inigualável. Irmãos, às vezes nós consumimos conteúdos que fazem chacota com o nome do nosso Senhor. Humoristas, piadistas, stand-up e por aí vai, gente que faz piada com as Escrituras, faz piada com o nosso Senhor, reproduzem inclusive filmes de Natal, fazendo como se o nosso Senhor fosse um tipo... Enfim, está gravando, né? Me abstenho por aqui. Por quê, irmãos? Por quê? Porque achamos isso tão normal. Por que achamos isso tão normal? Precisamos nos aproximar de Deus a ponto de sermos consumidos pelo zelo da sua causa. Quando Jesus vira a mesa no templo,
e expulsa os cambistas, os discípulos lembram do texto do Antigo Testamento: zelo pela tua casa me consumirá. Por que não somos consumidos de zelo pela causa do Senhor? Quando formos consumidos por esse zelo, como homens que vivem com fome e sede de justiça, que amam a causa de Cristo, nós vamos sofrer. É isso que o texto está dizendo. Nós vamos sofrer perseguições, que somente homens bem-aventurados podem sofrer. Perseguições que somente homens mais do que felizes podem sofrer. Não é uma bênção, irmão? Se são bem-aventurados os que são perseguidos, nós deveríamos ansiar estar entre estes que são tidos como dignos de tal título. Ou você não quer ser bem-aventurado? Eu quero ser bem-aventurado. Jesus mostra, em primeiro lugar, o tipo de bem-aventurado que é perseguido. Em segundo lugar, ele mostra os injuriados por causa da justiça. Felipe, você falou que eu podia não dar bola para o cronômetro, eu não vou dar bola. Me aguentem. Bote os olhos para os versos 11 e 12, meu irmão. Vamos ler mais uma vez. O texto diz assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus explica que para ser perseguido, nós precisamos estar comprometidos com a sua causa. E que todos aqueles que estão comprometidos com sua causa, com a causa do Evangelho, são alegres. Foi por causa do ódio do mundo dominado pelo pecado que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo foi hostilizado. Foi por causa do ódio dos homens à santidade que o nosso Redentor foi pregado naquela cruz. Como bem disseram os cristãos do primeiro século, o sangue dos mártires é a semente da igreja. E assim tem sido, irmãos. Desde sempre o povo de Deus tem sido perseguido. Jesus mesmo deixou claro que nós, seus seguidores, seríamos perseguidos até mesmo por membros da nossa própria família, até mesmo por aqueles que nós temos carinhos, afetos, ligação sanguínea. Jesus não tenta nos iludir. Ele deixa claro que os atos odiosos de violência contra os seus discípulos serão uma extensão do ódio que o mundo sente por ele. No livro de Atos, que conta a história dos primeiros dias da igreja, após a ascensão do nosso Senhor, temos uma amostra dessa verdade de maneira nua e crua. Logo no início do livro de Atos, os apóstolos são alvo da zombaria dos líderes de Israel. Eles estão bêbados. Só podem estar bêbados. No capítulo seguinte, eles começam a levar a sério os bêbados. E levam eles para o sinédrio e os açoitam. As coisas ficam piores. Estevão é apedrejado, Tiago é decapitado por mandato de Herodes Agripa. Paulo mesmo, irmãos, quando foi encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco, estava em uma missão de captura e tortura dos discípulos de Jesus. Em suas viagens missionárias, o que não faltou a Paulo foram perseguições. Ele foi apedrejado, lembram? Tido como morto, arrastado para fora da cidade. Levantou, teve as feridas limpas e voltou a pregar. Açoitado, traído, todo ferrado. Essa foi a maravilhosa vida do grande apóstolo de Cristo. Que vida invejável! Que maravilha, não é? Quando sentamos para fazer o nosso plano de carreira, é exatamente isso que nós pensamos. Você é apedrejado hoje, daqui a um mês talvez alguns açoites, vai ficar
tudo bem. Dos apóstolos, o único que não foi morto, que não foi unido ao Salvador bendito pela via do martírio foi João. O único. A perseguição e o martírio não se limitaram aos tempos da Bíblia. Os 3 primeiros séculos da era cristã foram marcados por mais de 10 grandes ondas de perseguição violenta contra os cristãos. Existiam circunstâncias em que na arena do Coliseu as feras nem atacavam mais os homens, de tanta comida que elas já tinham comido. Os mártires tinham que incitar os leões contra eles, porque os leões não queriam mais nem atacá-los. Os imperadores romanos perseguiram os cristãos por diversas razões. Nero precisava escapar da suspeita de ter sido ele que incendiou Roma e lançou culpa sobre os cristãos. O projeto de iluminação pública do imperador Nero era o seguinte: amarrar os cristãos em fogo, em fornalhas e atear fogo. Domiciano perseguia os crentes porque temia possíveis rivais no império. Aurélio odiava os cristãos porque ele mesmo era um pagão muito convicto. Décio considerava o cristianismo uma ameaça à autonomia de Roma. Diocleciano perseguiu violentamente a igreja porque via na igreja uma lealdade maior a Cristo do que ao império. Tem sido assim durante toda a história do cristianismo, ainda hoje é, irmãos. Não muitos meses atrás, enquanto irmãos paquistaneses cultuavam ao Senhor, alguns homens aguardavam do lado de fora da igreja com suas metralhadoras, e quando nossos irmãos saíram do seu culto, o que eles encontraram foi a via do martírio e o Senhor na glória. A revista Seleções de 1987, os mais antigos aqui lembram da revista Seleções, não é? A minha mãe sempre tinha elas. Tinha uma seção lá que chamava Rir é o Melhor Remédio, mas não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. A revista Seleções de 1987 trouxe o relato do testemunho de um pastor que estava encarcerado na Cuba comunista por causa de sua fé. Um dos homens que sobreviveram àquele cárcere escreveu sobre ele, abre aspas: todas as tardes, um pouco antes do anoitecer, a voz trovejante do irmão da fé, conforme chamávamos o pregador protestante Gerardo, ecoava pelos corredores, conclamando os homens à oração e aos cânticos de hinos. Para impedir as reuniões, os guardas entravam nas celas e nos espancavam, mas tão logo partiam, começávamos a orar e a cantar de novo. A voz do irmão da fé entoava mais alto do que o tumulto. Glória, glória, aleluia, ele gritava. O irmão da fé tinha estado em La Cabana e na Isla del Pinos. Ele mesmo era o seu sermão mais comovente. Sempre nos animava, convidava-nos para as reuniões de oração, lavava as roupas dos enfermos e ajudava muitos homens a enfrentar a morte com coragem e serenidade. Acima de tudo, ele nos ensinava a não odiar. Todos os seus sermões continham essa mensagem. Quando os guardas lhe davam uma surra, os olhos do irmão da fé pareciam arder. Seus braços se abriam diante dos céus como se fosse trazer dali o perdão para os seus algozes, e ouvíamos como ele clamava: perdoa-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Conseguiu dar um jeito de transmitir sua fé a nós, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Mesmo quando foi trucidado em Boniato em 1975, continuando a perdoar os seus algozes enquanto os projéteis de metralhadora rasgavam seu peito. Essa é a história da igreja, irmãos. É assim que a igreja de Cristo tem avançado há 2000 anos. A fúria dos homens não pode impedi-la. As nações se levantam e tramam em vão. O poder do Evangelho
coloca reinos no chão. E talvez você fique com a perspectiva pessimista da vida, meu irmão. Pastor, mas o governo, o STF, as coisas estão ruins, estão complicadas. Na minha faculdade só tem militância, o ambiente é hostil. Irmão, também era em Roma. E mesmo assim o Império Romano se dobrou aos pés de um homem chamado Jesus Cristo. 300 anos esmagando os cristãos. Ao final de 300 anos, o imperador se dobrando ao imperador do universo. Não há oposição que possa parar a igreja do Senhor. Então, meu querido, não desanime. Siga em frente, ainda mais ousadamente. O Senhor é conosco, o Evangelho é poderoso. Não existem inimigos que podem nos parar. O fato é, irmãos, que neste exato momento, enquanto cantamos livremente, oramos, ouvimos este sermão, centenas de nossos irmãos pelo mundo estão sendo martirizados pela causa de Cristo. Centenas. A pergunta que surge, porém, é: quando foi que o nosso Salvador perdeu tanto o seu valor para nós ao ponto de alguns de nós, irmãos, terem dificuldades de serem frequentes num culto semanal? Você já parou para pensar nisso? Pô, peguei sol demais na praia hoje, não estou me sentindo bem. Vou ficar por casa. Quando foi, irmãos, que o Senhor perdeu o seu valor? Quando foi que Ele deixou de ser digno da nossa entrega, da nossa vida? Eu estou falando de uma coisa simples, vir num culto uma vez por semana, e alguns de nós conseguem, até nisso, falhar. Onde foi que a honra e o temor que são devidos ao nosso Deus e ao nosso Redentor se perderam, ao ponto de alguns de nós terem dificuldades de contribuir financeiramente na igreja para a causa do Evangelho? Irmãos, alguns de nós têm dificuldade de abrir a Bíblia diariamente em casa. Alguns de nós têm dificuldade de deixar o futebol de lado para se dedicar ao Senhor. Às vezes os nossos hobbies se tornam os nossos senhores. O que fez os nossos irmãos do passado e continua fazendo nossos irmãos de hoje sofrerem os mais terríveis tipos de morte e privações pela causa de Cristo é o valor que eles atribuem a Ele. Jesus Cristo, irmãos, é a pérola de grande valor. O colecionador de pérolas tem muitas pérolas, mas ele vê todas aquelas pérolas, ele diz: elas são indignas diante desta grande pérola. Venda suas pérolas, irmão. Venda suas pérolas. Elas não valem nada nos céus. Por outro lado, Cristo tem um valor inestimável. Seu valor excede a das riquezas deste mundo. E esse bendito Cristo verteu o seu precioso sangue em favor da sua igreja. Que valor você atribui ao seu Redentor? O que a sua agenda diz, irmão? O que suas escolhas dizem? O que os programas de televisão que você gosta de ver falam a respeito do valor que você dá ao seu Redentor? Um crente, você já deve ter notado, eu gosto de contar a história, né? Um crente do Oriente Médio chamado Robert Hossein Kabar, cristão recém-convertido, em um julgamento no seu país que durou menos de 1 minuto, foi declarado oficialmente um apóstata da fé islâmica. No mesmo momento, sua casa foi invadida, saqueada, e aquilo que eles não puderam roubar foi depredado.
Ele diz o seguinte: eu era um empresário rico, tinha lindos carros, viajava para a Europa, os Estados Unidos e a África. Estou totalmente excluído da minha empresa, da minha casa, do meu status, dos meus bens, da minha esposa, dos meus filhos. Mas acreditem, eu sinto alegria. Ele segue falando: todas as vezes que eu penso nele, no meu Senhor, recebo uma tremenda alegria. Membros do parlamento, jornais, pregações nas mesquitas, todos estão pedindo por minha morte, mas o meu Senhor é para mim melhor do que a minha própria vida. Fecha aspas. O que torna um homem inclinado para qualquer que seja o prejuízo pela causa de Cristo, irmãos, é o valor dado pelo bendito Salvador e pela sua redenção. É o valor que atribuímos àquele que nos salvou. E Ele tem todo o valor. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor de toda a história. Quanto o amor real pelo nosso Salvador pode ser visto em nós, irmãos. Amor real. Não como aquele povo que honrava o Senhor com os lábios, mas tinha o seu coração longe. Eu estou falando de realidade, de materialidade do nosso amor pelo nosso Redentor. Por vezes, nossos lábios cantam e dizem com facilidade os aspectos do nosso amor, da nossa entrega pelo nosso Salvador, mas os nossos corações estão entranhados de afetos por coisas passageiras. Nós cantamos coisas, irmãos, que nós não estamos dispostos a fazer às vezes. Nós cantamos coisas que não estão no nosso plano de carreira e de aposentadoria. Amamos o conforto, amamos uma pretensa liberdade de fazer o que quisermos, do jeito que quisermos, quando quisermos. Nós ainda achamos que temos o controle da nossa vida, mas veja, morto não tem controle de nada. E o que a Bíblia diz é que nós fomos crucificados com Cristo, e que agora a vida que vivemos não é mais a nossa, é a vida que temos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Amamos demais aquilo que o mundo pode nos oferecer, as facilidades que o mundo nos dá, e por isso, irmãos, acabamos amando de menos o nosso Senhor. Onde estão, irmãos? Onde estão aqueles dentre nós que estão dispostos a um sacrifício cristão radical? Onde estão? Quem de nós, irmãos? Quantas pessoas temos aqui? 1.800? Não sei. Quem de nós? Onde podemos encontrar missionários para as regiões menos evangelizadas e mais hostis ao evangelho do nosso país? Onde estão? Onde estão esses homens? Irmãos, eles estão em nossas igrejas. Onde estão? Como diz o antigo hino, um dos tais. Onde está? Podes tu também dizer, sou um dos tais. Tu pode dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não me importam mais meus planos de carreira. Não importa mais o grande plano que eu tracei para a minha vida perfeita. Senhor, estou aqui. Meu irmão, se você tem um chamado missionário, procure o seu pastor. Peça ajuda, direção e envio. No Rio Grande do Sul, estado de onde eu venho, irmãos, nós temos 5 cidades que não tem sequer uma igreja cristã. 5 cidades que não tem sequer um culto cristão acontecendo aos domingos. 5 cidades que dormem no dia do Senhor nas mais densas trevas. Como viver em paz? Como viver em paz diante dessa realidade? Como continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo? 15 cidades do Rio Grande do Sul têm menos de 3% de presença de cristãos.
Entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina nós temos 183 cidades com menos de 5% de cristãos, irmãos. O que estamos fazendo da nossa vida? Onde estamos depositando o nosso tesouro? E talvez você pense, pastor, eu não tenho chamado. Mas existem duas formas de entrar na missão, meu querido. Você pode ser o homem que desce o poço, ou pode ser aquele que segura a corda do outro lado. Então segure a corda se você não foi chamado para descer o poço. Ore pela causa do Evangelho, se envolva com sua igreja local, sirva os seus irmãos, invista naqueles que têm chamado missionário, para que eles sejam missionários para a glória de Deus. Nós não podemos continuar vivendo confortavelmente, irmãos. Onde estão os nossos jovens? E velhos também, dispostos a ir a lugares onde há escassez do Evangelho, onde provavelmente podem morrer pela causa de Cristo? Onde estão? Irmãos, eu preciso acreditar que estão na igreja. Se não estão na igreja, eles precisam ser alcançados para estarem na igreja. Não existe missão sem igreja. Onde estão? Onde estão aqueles que estão dispostos a passar a vida desconhecidos para este mundo, mas bem conhecidos nos céus? Onde estão, irmãos? Eu sei que é um chamado meio kamikaze, mas a vida cristã é isso mesmo. A vida cristã, às vezes, é muito kamikaze, irmãos. O chamado de Jesus é para que nós carreguemos uma cruz. É um convite à morte. A suma de todas as excelências, o ser de valor supremo e inigualável, o criador e sustentador da ordem criada, aquele que é conhecido como o desejado das nações, se deu por nós. É natural, irmãos, que nós também nos demos por Ele. É natural. Não como uma troca, não como uma barganha, mas porque Ele é digno. Ele é digno. A imagem que nós temos nas Escrituras é do Cordeiro diante do trono de Deus. Os 24 anciãos prostrados no chão, os seres angelicais, miríades e miríades, milhares e milhões de milhões, clamando: digno és tu, porque criaste todas as coisas e compraste para ti gente de toda tribo, língua, povo e nação. Ele é digno, irmãos. Ele é digno porque verteu o seu sangue no madeiro, mas não permaneceu morto, ele ressurgiu ao terceiro dia. O âmago do cristianismo é viver para Deus. Isso é cristianismo, é viver para Deus. Não mais para os nossos próprios planos e projetos, para os planos e projetos de Deus. E vivemos para Deus quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, por meio de Cristo, enquanto Deus age por meio de nós. É tudo dele, por ele, para ele, nele nos movemos, existimos e vivemos. Nossa vida é para Deus, irmãos. Tamanha graça e bondade não pode mais passar por alto em nossas meditações, não pode pesar tão pouco em nossas decisões, não pode ser tão insignificante em nossos corações. Se temos Cristo, irmão, temos tudo. O que é injúria? O que é perseguição? O que é zombaria diante da grande pérola preciosa que recebemos no Evangelho? As nossas necessidades de aceitação já foram supridas. Ele nos aceitou. Que o mundo nos rejeite. Que o mundo nos rejeite, o Senhor de toda a terra nos aceitou. O nosso Senhor também diz
Quem são esses homens plenos de alegria? Qual é a recompensa dos bem-aventurados? Veja, a parte mais chocante do texto vem a seguir. Quando nós lemos mais uma vez o verso 12, volte os olhos para o texto. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Veja, as palavras de Jesus aqui são imperativas, elas têm força de mandamento, ele está ordenando uma coisa. Ele está dizendo assim: diante das perseguições, das injúrias, das calúnias, das maledicências por causa do meu nome, vibrem de alegria, exultem, extravasem. A ideia de saltar de alegria é o que está contido nesse texto. É uma alegria que transborda e extravasa no corpo, ela é vista exteriormente, inclusive. O fundamento dessa alegria que Jesus ordena não é a perseguição. Perseguição não gera tanta alegria assim, não é? O fundamento não é a perseguição, mas a recompensa dos perseguidos. Existe uma recompensa separada para os perseguidos, para os injuriados e para os caluniados. O texto está informando que grande é a recompensa daqueles que sofrem estas perseguições. Jesus já tinha deixado claro no verso 10 que os perseguidos têm o reino dos céus. Mas aqui, no verso 12, ele aprofunda a ideia de recompensa e podemos ver ela de uma maneira dupla. Em primeiro lugar, o nosso Senhor assegura que há uma recompensa, um galardão, esperando todos os seus servos sofredores na glória futura. Aqueles que sofrem pela causa podem ser lembrados de que sua vida está escondida com Cristo em Deus e que Deus é o melhor de todos os galardoadores. Nenhuma promoção na empresa vai te dar o que Deus vai te dar, meu irmão, como recompensa pela sua vida de sacrifícios radicais pelo Evangelho. O salmista sabia muito bem disso e pôde dizer no Salmo 16: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, delícias perpetuamente. É isso que aguarda o povo de Deus. Alegria plena e delícias perpetuamente na presença do nosso Senhor. Mas Jesus também enfatiza um segundo aspecto interessante aqui. Ele diz que é grande a recompensa, porque assim perseguiram também os profetas que viveram antes de nós. Isso é importante para nós, irmãos. E é importante por pelo menos dois motivos. Primeiro, porque podemos ver que todos aqueles que viveram com os olhos fixados em Jesus, mesmo os profetas que aguardavam a sua vinda, sofreram. Foi assim com Elias, que foi perseguido ferozmente por Jezabel. Foi assim com Eliseu, zombado por Naamã. Foi assim, segundo a tradição judaica, com Isaías, que foi cerrado ao meio. Segundo a mesma tradição judaica, Jeremias foi apedrejado no Egito. Além disso, Ezequiel, o profeta do exílio babilônico, foi morto lá no exílio por espancamento pelos seus próprios irmãos judeus. Em segundo lugar, é importante porque para Jesus, irmãos, quando vivemos intensamente a sua causa, a ponto de, por nosso amor pelo nosso Evangelho, estarmos dispostos, inclusive, a perder a nossa vida, nós estamos sendo reunidos a uma grande nuvem de testemunhas de santos que viveram antes de nós na história. Se você lembra bem do texto do Apocalipse, existe um clamor: quando, Senhor? Quando vingarás o sangue dos teus mártires? Nós nos revoltamos com nossos irmãos que são mortos dia após dia, no Oriente Médio,
na China. Alguns de nós podem ser tomados de um sentimento de justiça própria, querer fazer alguma coisa na força dos próprios braços, mas irmãos, isso não está passando despercebido aos olhos do nosso Senhor. A recompensa deles é grande, e o juízo dos outros também. Consegue perceber, irmãos, a maravilha da graça de Deus? O Senhor tem uma recompensa guardada para todos os seus filhos sofredores. Todos os filhos sofredores de Deus têm uma recompensa nos céus. O puritano Matthew Henry, o grande comentarista da era puritana, falando sobre esse texto, diz que essa recompensa é tão grande a ponto de transcender o serviço. Está no céu, no futuro e fora do alcance da vista, mas está bem guardada, fora do alcance do acaso, da fraude e da violência. Nada pode arrancar a recompensa das mãos de Deus. A nossa recompensa está guardada nos céus, irmãos, e quem nos garante ela é o próprio Deus. Se nós fomos perseguidos por causa de Cristo nesse mundo, certamente receberemos uma recompensa enorme, um grande galardão quando chegarmos no céu. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade, irmãos. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Deus, em Jesus Cristo, nos promete grande recompensa. Por isso vale a pena viver, irmãos. A conta gorda no banco não pode nos dar o que Jesus está prometendo aqui. Não pode nos dar. Nesse exato momento, irmãos, nesse exato momento, mesmo que a gente não veja, se nos empenharmos na causa de Cristo ao ponto de sermos sofredores por essa causa, nós somos incluídos por Deus naquela lista seleta de grandes homens da história. Você já pensou? Elias, Isaías, Paulo e Henrique. É isso que Jesus está dizendo. O que eles tinham que nós não temos, irmãos? O que Paulo tinha que nós não temos? O que Pedro tinha que nós não temos? Absolutamente nada. É o mesmo Espírito, é o mesmo Evangelho, é o mesmo Deus, é o mesmo poder que dobrou Roma, pode dobrar o Brasil. Pode, irmãos. Então por que esperar? Por que esperar? Não são os sofrimentos que podem nos parar. O sofrimento não pode parar a igreja de Deus, porque a igreja de Deus foi comprada por um servo sofredor, que sabia o que era padecer. E diante do servo sofredor, nenhum de nós pode dizer: tu não sabe o que eu estou passando. Ninguém pode dizer isso diante do Senhor. Ele sabe, ele sofreu também. Se existe um lugar onde sofredores podem encontrar consolo, certamente esse lugar é aos pés da cruz de Cristo. Certamente. A recompensa, irmãos, é futura sim, mas ela não é apenas futura. Se sofrermos pela causa do Evangelho, o Senhor nos diz que seremos contados entre os grandes homens de Deus da história, contados entre aqueles que sofreram antes de nós. Irmãos, isso é um plano de carreira falido para aqueles que pensam nas coisas deste mundo, mas para nós, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, chamados por uma nova e viva esperança, que aguardam o dia bendito e que estarão com o Senhor nos céus. Para nós, irmãos, é o melhor plano de carreira possível. É o melhor plano de carreira possível. O Senhor nos enxerga, Ele nos vê, nos observa e nos encoraja.
Ele nos encoraja: bem-aventurados serão vocês. Irmãos, nós vamos passar por isso, podemos passar por isso de uma maneira bem-aventurada. Deus irá cuidar daqueles que perderam por Ele. Ele vai cuidar de todos aqueles que perdem por Ele, ainda que seja a própria vida, para que não percam no final. No final, irmãos, nós temos recompensa. No final temos recompensa. O céu no final será uma recompensa abundante por todas as dificuldades que enfrentarmos no nosso caminho de servir ao Senhor ousadamente. Isso é o que tem sustentado os santos sofredores de todas as épocas. É a visão magnífica da pátria celestial. É olhar para lá e não para cá. É pensar na cidade de Deus e não pensar na cidade dos homens. É essa alegria de estar na presença do Senhor é o que tem sustentado todos os sofredores em todas as épocas. É isso que está sempre diante deles. Também está diante de você, meu irmão. Também está diante de você. Nós temos muitos motivos para nos alegrarmos em meio ao sofrimento das perseguições. Além disso, nós devemos lembrar que Deus sempre disciplina os filhos que ama. Mesmo que não soframos por causa das perseguições, outros sofrimentos também são para o nosso bem. Sempre para o nosso bem. Portanto, diante dos sofrimentos, não haja como se fosse uma coisa estranha. Não murmure como se fosse uma coisa difícil. É uma graça e um consolo sabermos que Deus está conosco e que muitos já trilharam este caminho de sofrimento antes de nós. Como o texto diz: alegre-se, exulte, exulte. Jesus mesmo é quem nos acolhe em nossos sofrimentos. Quem persegue a igreja atinge Cristo, irmãos. Quem persegue a igreja atinge o Cristo ressurreto. O nosso Senhor, sim, já se vestiu de humildade. O nosso Senhor já se vestiu de humilhação. Mas Ele não é mais aquele homem com a coroa de espinhos na cabeça pregado sobre o madeiro. Agora as Escrituras nos dizem que Ele é aquele em cuja a cabeça tem uma coroa, onde há muitos diademas, e em seu manto sobre sua coxa está escrito que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem mexe com a igreja atinge o Cristo ressurreto, e o Cristo ressurreto não deixa que mexam com sua igreja. Ele cuida de nós, irmãos. Ele irá nos sustentar. Sabendo do valor incomparavelmente maior da esperança eterna que nós temos por causa de nossa redenção, irmãos, podemos afirmar juntamente com Paulo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nossas tribulações podem ser duras, mas são momentâneas. O peso de glória, porém, é eterno. O peso de glória é eterno. Os sofrimentos dessa vida, quaisquer que sejam a sua intensidade e natureza, não duram a eternidade. Eles não duram. O peso de glória que está reservado para os filhos de Deus, porém, dura a eternidade. O que o nosso Jesus tem para nós supera em valor, em intensidade, em duração, todas as lutas momentâneas e passageiras que temos nessa vida. Então, irmãos, vivamos para a glória de Deus, e seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. Meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Se coloque de pé.
Medite seu coração nas verdades que você acabou de ouvir, meu irmão. Medite no Senhor. Silencie seu coração. O que o Senhor quer falar contigo? Veja, não importa seu tamanho. As crianças, porventura, estão conosco hoje. Meu irmão, e se o Senhor estiver chamando o seu filho para ser um missionário entre os muçulmanos? Se o Senhor estiver chamando um jovem dessa igreja para plantar igrejas nos lugares mais escassos do país, como você vai reagir? Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque tu és digno de receber toda honra, glória, poder, louvor e majestade, porque tu criaste todas as coisas, Senhor, e ajuntaste para ti no precioso sangue gente de toda tribo, língua, povo e nação. Fomos arrebanhados pelo bom pastor, e nós te louvamos por isso, Senhor Deus, por Cristo, o nosso bom pastor. Que o teu Espírito, Senhor, nos guie na trilha de um sacrifício cristão radical, Senhor. Sabemos que isso não é para alguns cristãos, isso é para todos nós, dentro de nossos próprios contextos. Sim, eu espero que nessa noite o Senhor levante homens e mulheres com um ardente chamado missionário. Mas eu quero também que o Senhor lembre a todos nós que somos missionários onde quer que estejamos. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar o Teu Evangelho. A Tua palavra continua poderosa, o Teu Evangelho continua capaz de dobrar nações e imperadores. Nos usa então, Senhor, para o louvor da Tua glória. Essa é a oração do Teu povo que Te ama. E nós oramos em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém e amém.